Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e começar este culto adorando ao nosso Deus, que é o nosso castelo forte. Entregue a Ele o seu louvor, a sua alegria e o seu melhor nesta noite. Nas palmas. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. E com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Dará seu rei. Te louvamos, Pai. Engrandecemos o Teu nome e viemos aqui Te entregar o nosso melhor. Entregar a Ti o nosso culto. Não só o nosso culto, mas a nossa vida, o nosso coração. A nossa gratidão, os nossos louvores, a nossa oração, a nossa petição. Entregamos a Ti, Senhor, tudo o que temos e somos.
e que o Senhor se agrade deste culto que iremos prestar. Que o Senhor seja adorado, exaltado e engrandecido por cada um aqui presente. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso, os irmãos podem se assentar. Quero cumprimentar a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui para cultuar esse Deus, para adorar a esse Deus grandioso, poderoso, verdadeiro, o único Deus. E eu quero convidar os irmãos a abrirmos no Salmo 99. Salmo de número 99. Salmo 99, a santidade de Deus. Nosso Deus é santo e Ele requer que os seus filhos também o sejam para poder adorar. Os irmãos que têm o boletim aí, né, numa dos rodapés aí, né, do boletim, ele diz assim: devemos viver uma vida santa para cultuar o Deus santo. Então, Deus é santo e nós devemos, para poder cultuar o seu nome, né, viver uma vida santa. Tem 25 boletins aí que ele ficou invertido no meio, tá? É uma falha da impressora, mas os irmãos, é só na hora de pegar, no meio dele você tem que virar ao contrário, tá bom? As informações são as mesmas, e quem não pegou o boletim, pega o boletim, que tem todas as informações aí, né, das programações da igreja, os horários dos trabalhos e os avisos também. Salmo de número 99, quem achou, assentado mesmo, leia comigo. Salmo que diz assim: reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Amém. Então, meus irmãos, ele fala desta santidade de Deus, desta glória de Deus, dessa grandiosidade de Deus, e ele diz aqui, então, que nós temos que nos prostrar, diz o final do versículo 5, né? Ou melhor, o 5 todo: exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés. Escabelo é aquela partezinha que fica no escritório, muitas pessoas têm, tá? Onde descansa o pé em cima, lá embaixo da mesa, tá? Onde Deus descansa os seus pés, nós temos que nos prostrar no mais baixo nível diante do Senhor nosso Deus, porque Ele é santo. E por mais que nós peçamos perdão a Deus, nós continuamos ainda com a nossa natureza, que precisa ser trabalhada pelo Senhor nosso Deus. Nós vamos cantar o hino 164, e após este hino nós teremos então uma oração de confissão de pecados, pedindo para que Deus venha perdoar, purificar os nossos pecados. E eu quero convidar daí a nossa irmã Márcia para fazer esta oração de confissão de pecados. Rei
Deus querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor Deus, pela sua misericórdia que se derramou nas nossas vidas essa manhã, Pai. E que agora, Senhor Deus, nós possamos rasgar, não as nossas vestes, mas o nosso coração na tua presença, Deus. Nós nos arrependemos, Senhor Deus, de tantas coisas que fizemos hoje, Pai. Não ler a tua palavra já é um pecado, Pai. Não estar em comunhão contigo já é um pecado, Pai. Não estar em comunhão com os irmãos já é um pecado, Pai, porque assim nós nos afastamos do Senhor, assim nós perdemos a alegria de estar na tua presença, Pai, e nós não desejamos, Senhor Deus, nós desejamos estar cada dia mais perto do Senhor, que seja no escabelo dos seus pés, Pai, mas nós desejamos estar na tua presença cada vez mais perto, Senhor Deus. Perdoa o nosso pecado de hoje, Pai, porque eu creio que cada um já confessou o seu pecado de ontem. Então perdoa, Deus, se te entristecemos hoje, nós queremos que o Senhor traga a nossa memória, para que nós nos arrependamos, e que esse culto seja um culto de louvor e gratidão ao Senhor, Papai. Muito obrigada, porque o Senhor nos perdoa. Nós estamos alegres porque tivemos mais uma chance hoje, agora, de nos arrepender e de estarmos na tua presença, Deus. Muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Nós vamos cantar mais um hino. Os irmãos podem continuar assentados. Nós vamos cantar o 172. Enquanto cantamos esse hino, quem trouxe sua oferta, seu dízimo, é o momento de estar consagrando ao Senhor. 172, chuva de bênçãos. Nós temos recebido muitas bênçãos do Senhor e muitas nós temos que pedir ainda e buscar. É o momento também de nós estarmos intercedendo agora por cada um dos irmãos, por cada necessidade. Coloque a sua vida, se você está passando por alguma luta, coloque um ente querido, alguém do seu trabalho que está passando por alguma luta, talvez problemas, no casamento, problemas no trabalho, de saúde. É tempo de nós orarmos, de intercedermos, de clamarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti porque, como nós cantamos, são chuvas torrenciais de bênçãos que o Senhor tem mandado para cada um de nós. Como foi dito aqui, desde as misericórdias que se renovam a cada manhã,
a tudo mais que nos sustenta durante o dia, o Senhor tem nos concedido, o Senhor tem nos mandado. Apesar, Senhor Deus, das nossas atitudes, apesar de sermos o que somos, fazermos o que fazemos, o Senhor continua sendo fiel. E nós queremos agradecer, porque o Senhor é quem sustenta a vida de cada um de nós. E nós te agradecemos, porque por meio dos dízimos, das ofertas, nós podemos, ó Deus, contribuir para a expansão do teu reino, para a expansão do evangelho, para chegar a outros lugares, para plantarmos igrejas, para sustentarmos missionários, para mantermos, ó Deus, o trabalho aqui também. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando os que têm contribuído, ó Deus, tocando no coração de cada um, para que possam também, ó Deus, ter esse privilégio, esta alegria de fazer parte, Senhor Deus, contribuindo para o reino do Senhor. E queremos nesta hora, Pai, colocar diante do teu altar as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, ó Deus, as nossas falhas, e pedir a Deus para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor traga restauração na alma, paz de espírito, que o Senhor traga, Senhor Deus, refrigério ao nosso coração, que o Senhor traga alegria, Senhor Deus, para cada um de nós. Temos vivido, Senhor Deus, tempos difíceis e passamos momentos adversos, ó Pai, no dia a dia, no seio da família, ó Deus, no trabalho, ó Deus, problemas existenciais. Tenha misericórdia, Senhor Deus, e visite a cada um, a cada lar, a cada pessoa, ó Deus, que está aqui, e também aqueles a quem eles estão representando, pedindo, levando diante do Senhor agora em oração. Visita no leito da enfermidade, Senhor Deus, aquele que está acamado, aquele que está desesperançoso. Liberta, Senhor Deus, aquele que está aprisionado pelos vícios, sejam eles quais forem. Ó Deus, que vai da droga à prostituição, que vai, Senhor Deus, da idolatria, aos demais tipos de imoralidade. Traga libertação, Pai, em nome de Jesus, sobre cada vida que agora está sendo lembrado aqui nesse lugar, nesta hora. Não importa onde eles estão, o que estão fazendo, mas nós apresentamos estas vidas agora diante do teu altar, porque nós cremos que para o Senhor basta, ó Deus, o Senhor dar uma palavra, e não tem distância, e não tem problema que não possa ser, ó Deus, resolvido. Por isso nós clamamos e nós nos unimos, ó Pai, agora em oração, suplicando a tua graça, suplicando a tua bênção sobre cada filho, sobre cada pai, sobre cada casamento, sobre, ó Deus, os relacionamentos diversos, que o Senhor possa visitar e abençoar a cada um. Ó Deus, nós precisamos de alento para o nosso coração, no nosso dia a dia, para que nós possamos confiar mais e descansar mais no Senhor, e poder, ó Deus, contemplar mais o agir, o mover e as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós entregamos, ó Pai, cada pessoa que fez o seu pedido nesta hora, que clamou ao Senhor nesta oração, que trouxe à memória, Senhor Deus, um pedido, que o Senhor possa atender, porque o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é bondoso, e o Senhor não tem prazer no nosso mal. Portanto, ó Pai, abençoe a tua igreja, restaure, ó Deus, o teu povo. Nós assim oramos, nós clamamos e nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nós temos alguns avisos, eu não sei aí, a ordem está aí, macrocélula, tá? Então a macrocélula no próximo sábado, olha os jovens aí, a macrocélula vai ser às 19 horas, o culto dos jovens é 19h30 sempre, né? Mas a macrocélula vai ser então às 19 horas, os jovens não vão chegar atrasados, tá bom? Então toda a igreja está convidada. Teremos aqui alguns teatros, a participação de algumas células dos líderes. Então é um tempo maravilhoso de nós podermos estar aí juntando esses grupos familiares e poder ter um tempo de comunhão. Ontem nós tivemos lá em Dourados o curso Mãos e Coração. É um pessoal de Cuiabá que dá esse curso, e nós tivemos 8 irmãs da igreja fazendo esse curso, que é uma grande bênção. Alguma das meninas quer falar? Não, Vitória? Eu achei que a Vitória cedo tinha levantado a mão para falar, mas não era, né? Aquela hora.
Mas é um curso muito bom. 2 irmãs deram testemunho hoje cedo, falando a respeito do curso. E nós louvamos a Deus pelo empenho, pela dedicação. Não sei se você está olhando, tem 2 fotos aí, né? Então, só uma? É porque isso. Então, umas foram tirar foto e daí as outras saíram lá. Mas o que está faltando aqui nessa foto? Hã? Homens. O que é mesmo, Paulinha? O que está faltando? Homens. Cadê os homens? Os jovens. Precisamos de homens. Homens para poder estar trabalhando também com as crianças. Nós estamos vivendo um período em que a mulher é tudo e o homem sumiu do mapa, nem precisa mais. O homem só vai ficar para procriação, como tem um texto na Bíblia lá, 7 mulheres vão querer um homem só para, elas sustentam, elas cuidam dele. É só para gerar filho mesmo. Tá bom, o restante, homens, nós precisamos de homens aí. Eu quero ver se no próximo encontro nós temos talvez mais homens do que mulher lá fazendo esse curso. Não é só para dar aula para criança, isso aí ajuda na formação da liderança, tá? Muito importante. Então, o ano que vem nós precisamos do quê, Paulinha? Homens. Vamos lá para a próxima. É bom a gente falar assim, que daí a pessoa grava, né? Ontem nós tivemos também um curso, né? 4 palestras, lá em Campo Grande, sobre plantação e revitalização de igrejas. E na hora que foi tirar a foto aqui, vocês podem ver que está faltando só eu ali, né? Porque eu tive que dar uma saidinha naquela hora, porque foi muito difícil para mim, quarta, quinta, sexta e sábado. Graças a Deus, né, que melhorei da saúde, mas eu tinha que sair cada pouco de lá. Mas foi um curso muito bom, tá? E nós tivemos muitas orientações, né? Foi comigo o evangelista Rafael e o Alain também. E isso aqui o que é? Esse é o almoço. Nós comemoramos domingo passado o dia da escola dominical. Então, entre a lição da escola dominical e o almoço, nós tivemos aí algumas brincadeiras, né? Alguns jovens que participaram ali, né? A maioria dessa veiarada de 15 anos não queria brincar, não sei o que está acontecendo, né, Ginei? Aqui também nós tivemos ontem um torneio lá em Dourados. Quanta programação, né? Torneio lá em Dourados ontem, da Federação dos Jovens, né? E aí eu dei uma bronca já hoje cedo, né? Porque era para ser 1º e 2º lugar, olha lá, 1º e 3º lugar. Então, parabéns aí às 2 equipes que representaram a nossa igreja e ficaram ali em 1º lugar e em 3º lugar. Parabéns para os nossos jovens. E será que eu destaco, Letícia, ou não? Porque hoje cedo eu falei assim, os jovens, né? A Letícia levantou a mão, né? Não era só jovem que você falou? Ou é tudo jovem, né? É que ela também participou aí. Então isso é muito bom, ver os jovens também participando aí, motivo de grande alegria. Tá certo? Então eram esses os avisos. Quem puder ficar em pé, nós vamos continuar louvando o nosso Deus, adorando o nosso Deus através dos cânticos, tá? E fique à vontade para poder então cultuar esse Deus, adorar a esse Deus maravilhoso. Vamos adorar nosso Deus. Os homens vão começar cantando bem forte, depois as mulheres vão entrar também. Adoremos ao Senhor. As palmas. Tudo que tenho, tudo que sou, quero entregar para o teu louvor. A minha vida pertence a ti e não há nada melhor para mim As do mulheres. que
prazer, tudo que sou e o que há em mim quer te louvar, Só as vozes. pra te adorar, porque eu nasci, te bendizer, é o meu prazer, tudo que sou e o que há em mim quer te louvar, Senhor. Aleluia! Nós devemos todo louvor, toda honra ao nosso Rei. E mesmo que às vezes pareça que o mal está sobressaindo e vencendo, ele nunca vencerá, porque o nosso Salvador já venceu tudo na cruz. Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não há o que temer, esperança que traz força ao coração. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Canta bem forte. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça, vimos o
vontade do nosso Deus é boa, perfeita e agradável. A sua vontade sempre será o melhor para as nossas vidas. Adore ao Senhor. Coloque diante dele as suas dúvidas, os seus questionamentos. E se entregue a ele, pois ele tem o melhor para a sua vida. Pai, tu és fiel, eu creio em ti. Teus caminhos e teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar dos teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firmei, descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus. Sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus. Este é o teu melhor para mim. Pai, ensina a te enxergar, a crer que no controle tu estás. E o sofrimento nunca é em vão. És eternidade, vive em mim. Certeza de que não perecerei no fim. A esperança em meu coração. Pois nada foge dos planos teus, Senhor. Descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus. Sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus. Este é o teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por ti eu tiver de morrer, tua vontade se cumpre em meu ser. A minha fé e o meu amor firmei, descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus. Sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus. Este é o teu melhor para mim. É o teu melhor. Viverei teu melhor para mim. Suas vozes.
E mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. Mesmo se os meus olhos não veem, mesmo se meus olhos não veem, Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. e mesmo se as lágrimas, Mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o Teu melhor para mim. nosso Deus, poderoso, eterno e soberano, a Tua vontade se cumpre nas nossas vidas, nós querendo ou não. E o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega hoje é para que a nossa vida siga a Tua vontade e cumpra a Sua vontade com alegria, determinação e coragem, pois queremos andar nos Teus caminhos. Receba os nossos louvores, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Convidamos as crianças e as professoras ou os professores aí para que venham à frente e nós estaremos orando para elas saírem para o culto infantil. Dá o microfone aqui. Microfone de oração. Então nós vamos orar, você que pode, estenda a sua mão. Vamos pedir a Deus a bênção sobre a vida das crianças, dos professores e pelo culto aqui também. Deus amado, Pai querido, muito obrigada, Deus, por mais esse dia, ó Pai, mais uma oportunidade de estarmos reunidos em comunhão, ó Pai, aqui na sua casa, Deus, para te louvar, ó Deus, engrandecer o seu nome, ó Pai. Coloco diante de Ti, ó Pai, a vida de cada criança que está aqui hoje, ó Pai, que elas possam aprender mais de Ti, ó Pai, no culto infantil, ó Pai, que a Sua palavra seja pregada no coração de cada uma, Pai, e que elas possam sentir tocadas, ó Pai, pelo Espírito Santo, ó Pai. Senhor, venha agir, ó Pai, na vida de cada criança que está aqui. Amém. Em nome de Jesus que eu oro, agradeço, te louvo. Amém. Amém. Oi. Estava escondido aí. José já acha que é grande e não quer mais para o culto infantil. Quer ficar aqui. Tá certo, José. Irmãos, vamos abrir Mateus no capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, do 34 ao 39, diz assim a palavra do Senhor. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Nós estamos pregando nesse capítulo 10, quando Jesus dá uma missão específica. Ela é limitada primeiramente para eles irem, é uma experiência, discipulado, para eles estarem então pregando, anunciando, e para ir perdendo o medo, eles foram enviados primeiramente os da sua própria casa, nação, o seu próprio povo, para os judeus. E aí depois é claro que eles seriam enviados para uma missão ainda mais difícil. Mas talvez uma das missões mais difíceis é para os próprios, né? Da própria casa, da própria família,
da própria cidade. É por isso que tem muitas pessoas que gostam de fazer missões, só se for nós fazer uma excursão, fazer missões lá em Douradina, lá em sei aonde, Coronel Sapucaia, vamos embora, né? Fazer missões lá. Ninguém conhece a gente mesmo, né? Mas fazer missões próximo, dentro de casa, na vizinhança, no trabalho, isso é difícil, porque os caras conhecem tudo da nossa vida. E aí é que vem a grande dificuldade. Mas, na verdade, Jesus encaminhou esses homens fazendo essa experiência, e ele deu, então, algumas admoestações, e ele deu também alguns estímulos para esses homens. E quando nós olhamos aqui como título, né, para essa porção, as dificuldades, na verdade, ainda ele está dando um estímulo para nós. Ele ainda está dando um incentivo para nós. E, na verdade, nós precisamos, então, estar mais atento para o Evangelho. Vocês perceberam que alguns hinos e alguns cânticos falam muito. Ainda que eu tenha que sofrer, o texto vai falar sobre isso. Ainda que eu tenha, o texto está nos desafiando a isso. Tá? Não que a vida cristã é uma vida só de dor e sofrimento, mas se for por Cristo, que venha a espada, que lutemos até o final. É isso que o texto também nos ensina. Então, para seguir a Cristo, é imprescindível nós morrermos para nós mesmos e para o mundo. Então, o cristianismo, ele já começa com morte. Primeiro a morte de Cristo e a nossa morte, para o nosso eu, para o nosso pecado, para a nossa vida, para os nossos desejos. Não há novo nascimento sem a morte do velho homem. É por isso que muitos estão enganados. Muitos acham que são, mas na verdade não são. E que Jesus disse, se era dos nossos, teria permanecido. Tá? Então, assim, é um grande desafio. E nós é que sabemos se nós de fato somos ou não nascidos de novo. É eu e Deus, é você e Deus, particularmente, individualmente, né, diante do Senhor. Então, esse novo nascimento se dá por meio da morte, no momento da conversão e continua no processo de santificação. Nós temos que continuamente mortificar os feitos da carne. Lembra lá quando Deus fala com Caim? O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então é uma luta constante contra o nosso desejo que é pecaminoso. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Há uma guerra dentro de nós. Tá? Uma guerra no nosso interior. Então, seguir a Cristo exige uma inversão de prioridades. Na nossa vida cotidiana, nós temos alguns valores que com a conversão, eles são alterados, eles são invertidos, eles, na verdade, devem ser substituídos. Tá? Tem um texto que fala assim, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para ter com as próprias mãos com que acudir ao necessitado. Então, olha, o processo é esse. É uma morte para si. Aquele que roubava não vai apenas deixar de roubar, mas ele vai passar agora a viver do trabalho. Mas não só viver do trabalho, trabalhar além para produzir para outros. Vocês percebem a mudança que tem de uma conversão verdadeira, genuína. Esse dia uma pessoa ficou brava comigo aqui, porque a igreja é aqui, eu moro aqui, eu convivo por aqui, então todo mundo passa por aqui. O que a assistência social e os vereadores não fazem, eles correm aqui. Tá? E muitas vezes eles mandam para cá mesmo. Então, passa muita gente aqui. E daí, uma pessoa veio aqui falar comigo e tal, e eu falei, olha, no momento não dá para nós ajudar. Aí ele ficou bravo. Ele falou, eu também sou cristão. Eu sei que o cristão tem que ajudar os outros. E eu falei, eu sei que o cristão, o verdadeiro cristão, não vive mendigando. O verdadeiro cristão, o filho de Deus, Deus não desampara. Deus não desampara os seus filhos. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu creio nessa palavra. Ele saiu cuspindo fogo, falando bravo. Meus irmãos, senão nós vamos ser tapeados até pelas trevas aí.
Os caras dão uma treinadinha na esquina para depois chegar e falar contigo. Então, meus irmãos, na verdade tem que haver uma mudança de valores. Se é cristão, como que vai viver dessa forma? Não pode viver dessa forma. Esse dia eu ouvi de 2 candidatos aí, a febre agora é política, né? 2 candidatos, perguntaram um para um, né? Se para sustentar os filhos, cuidar os filhos, né? Você roubaria se fosse necessário? Eu ia roubar. Perguntou para o outro. O outro falou assim, enquanto tiver enxada e capim, alguma coisa assim, para trabalhar, eu vou trabalhar. Olha a diferença. A diferença daquele que é cristão, ele vai trabalhar, ele vai fazer qualquer coisa, porque todo o trabalho, praticamente todo o trabalho é digno. E nós precisamos, então, ter essa mudança de mentalidade no nosso coração. Então, seguir a Cristo significa colocá-lo em primeiro lugar, acima de tudo. Ser cristão é ter Cristo como modelo, como padrão, como prioridade, em primeiro lugar. É Ele que tem que reinar no meu coração e na minha vida. Então esse é o grande desafio para nós. E nisto consiste a dificuldade, o sacrifício. Tá? E é o que nós vamos estar vendo um pouco hoje sobre este sacrifício, um chamado para o sacrifício. Que apesar de ser o título, assim, um chamado para o sacrifício, mas é uma palavra de encorajamento. É sacrifício, mas dá resultado. É sacrifício, mas tem frutos. Então, nós sabemos que é árduo. O salmista não diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes? É um encorajamento, com dor, com lágrimas, mas há uma recompensa. E para isso nós precisamos, então, nos empenhar e até mesmo, se for o caso, nos sacrificar. E eu não estou falando aqui de salvação, mas como salvos, vivendo agora essa nossa vida cristã, como testemunhos de Cristo Jesus, porque não é pelas obras que nós somos salvos, mas somos salvos para as boas obras. E é aí que custa muitas vezes caro para cada um de nós. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui, que uma das grandes recompensas que nós vamos ter, é que alguns se converterão. Nós vamos pregar o evangelho, vai ter resistência, vai ter espada, ele diz aqui. Mas vai ter conversões. Vidas serão transformadas. Quantas? Não sabemos. Quem? Também não sabemos. Porque é o Senhor quem é o dono de todas as coisas. Quando os pescadores aí vão pescar, chega lá, ele não sabe aonde que está o peixe, quantos peixes que tem, o tamanho do peixe. Mas ele sabe que tem peixe no rio. Ele vai lançar lá, né, o seu anzol, sua rede, sua isca. Ele vai tentar pegar alguma coisa e vai conseguir pegar. Por quê? Porque ele está labutando, trabalhando, está se empenhando. E ele vai conseguir. Agora, se ele soubesse que não tinha peixe, ele não precisava. Olha aquela historinha, o cara estava lá na poça d'água, na cidade ali, né? Aí estava lá com o anzol. Aí o cara olhou e falou, mas não tem isca nenhuma? Ele falou, não tem peixe mesmo. Então, quer dizer, se não tem por que se empenhar, se esforçar, se dedicar, ter estratégia. Mas nós sabemos que haverá conversões. Por mais difícil que seja, por mais adversidade que enfrentaremos, conversões acontecerão nos dias de hoje. Nós vimos hoje cedo, no primeiro sermão de Pedro, 3.000 se converteram. Né? O irmão Luciano, ele costuma dizer que um sermão de Pedro converteu 3.000. Hoje é 3.000 sermão para uma conversão. Tá? Eu não sei se a estatística dele está certa, de onde que ele tirou, né? Mas a questão é que é conversão genuína, transformação de vida, que está disposto a pagar o preço para viver o seu cristianismo. Custe o que custar. Independentemente do que acontecer. Se tem prosperidade ou não, saúde ou não, se as coisas irão bem ou não, se as pessoas aceitarão ou não, ele está cumprindo a sua missão. O que Jesus mandou? Vocês vão pregar o evangelho. E ele está dizendo, olha, só que vai ter algumas adversidades aí, mas tenha um bom ânimo. Tá? Vidas vão se converter, pessoas se converterão. E esse, para nós, depois da nossa salvação, é o maior prêmio que nós podemos receber, são de vidas transformadas.
É claro, nós vamos chegar lá no céu e falar assim, ó, aqui tem uma lista de quantos você levou para Jesus e tal. Não é assim que nós nos preocupamos ou medimos, mas o fato é que nós precisamos levar esse evangelho da salvação. No versículo 34, ele diz assim, não penseis que eu vim trazer paz, mas espada. Esse texto não está em contradição com João 14, 27, que diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, o versículo 34, ele está falando dos conflitos externos por você ser um cristão. E o que João está falando no 14, 27, é da paz interior daqueles que creem em Cristo Jesus, independentemente dos conflitos externos, dos problemas externos, das situações externas. Então, nós podemos tirar nesse texto pelo menos 4 lições que nós queremos destacar rapidamente aqui. Primeira delas, do 34 ao 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A mensagem que eles iriam levar, a mensagem do Evangelho de Cristo, ela se choca com esse mundo rebelde e perverso que jaz no maligno. Vai haver um choque. Quando as placas tectônicas se encostam, se chocam, elas causam terremoto, elas causam tsunami. E o Evangelho, quando se choca com essa realidade do mundo pecaminoso, há um transtorno muito grande, há um terremoto muito grande. Então, na verdade, eles são totalmente opostos e vão ter problemas agora ao se chocar. E Jesus alerta os seus discípulos que esta mensagem seria recebida por muitos que iriam crer, mas por uma grande maioria que receberia essa mensagem com hostilidade, com espada. Não aceitariam, não receberiam, e não vão receber nos dias de hoje e continuará no futuro. Muitos vão se rebelar contra a palavra de Deus. O Evangelho, ele tira a paz e ele desmascara esse consórcio do mal que está sob o domínio de Satanás aqui nesse mundo. E ele traz a verdadeira paz àquele que crê em Cristo Jesus. Olha a diferença que ele traz. Ele tira a paz das trevas e dá paz para aqueles que saíram das trevas. É por isso que as trevas perseguem, é por isso que as trevas não aceitam, é por isso que o inimigo ele persegue tanto o Evangelho quanto o portador do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Não é de todos, é daquele que crê. Nós, como não sabemos quem vai crer, nós temos que pregar dentro de casa e a partir daí. Esse é o conceito de uma igreja missional. Um cristão missional é aquele que está em missão o tempo todo, em todo lugar. Não precisa fazer uma campanha missionária, não precisa fazer um trabalho missionário. Ele está em missão todo dia. Ele levanta de casa e ele chega em casa desempenhando a sua missão. E esse evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, independentemente da posição ou da reação da pessoa. Quando o evangelho vai chegando, ele tem o poder para quebrar todas as barreiras e converter aqueles que o Senhor já o escolheu, como diz Efésios, antes da fundação do mundo. Então é por isso que o mundo odeia o evangelho de Cristo Jesus e odeia aqueles que estão levando o evangelho de Cristo Jesus. Só por isso. Só por isso. Jesus diz que por causa dele haveria divisão dentro da própria casa. Aqui Jesus não está dizendo, olha, eu vim aqui para causar divisão. Daí tem pessoas que aproveitam, causar divisão entre a nora e a sogra. Bom, está escrito na Bíblia. Depois de Jesus, nora e sogra não devem se dar bem. Tá? Não é isso que o texto está dizendo. Tá? E nem que pai não deve se dar com filhos e irmãos com irmãos, ou coisa desse tipo. O que ele diz aqui é que quando o evangelho é recebido por uns, ele pode ser rejeitado por outros dentro da própria casa, dentro da própria família. E é isto que causa divisão, e isto causa inclusive perseguição dentro da própria família. Por isso ele diz
que assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu contei aqui na semana passada o exemplo da minha mãe. E eu creio que muitos aqui teriam um exemplo também, uma experiência para contar, que quando se converteu, quando sua mãe se converteu, seu pai ou alguém, né, a perseguição que houve, as lutas que teve dentro da própria família, casamentos que quase se desfizeram, tá? Pais que não aceitaram que os filhos tomassem uma decisão dessa. É isso que Jesus está falando. Jesus não está pregando aqui que agora o cara que se converteu, ele deve deixar a família. Ele deve, na verdade, amar a sua família. Ele deve ter prazer de ver a sua família ainda ir para os braços do Pai. Mas é a família que vai se levantar contra ele. Muitas vezes a família que vai se levantar, vai se opor a isso. E nós temos exemplos também em países como Coreia do Norte, Afeganistão, nós temos o Irã, nós temos Somália, Ilhas Maldivas, tem um monte de lugares aí. Tem a lista lá da Portas Abertas, chega a 50, mas eu creio que a partir das 20 daí já tolera um pouquinho, né? Mas pelo menos nos 6 a 8 países, os primeiros da lista mais perseguida, pessoas são mortas simplesmente pelo fato de ter uma Bíblia. Só por isso. Não precisa nem dizer que creu. Mas se ele tem uma Bíblia ou uma porção das Escrituras e for pego com isso, ele é morto. Muitos pais entregam os filhos que se converteram. Para não sofrer eles a represália, eles entregam os próprios filhos para serem fuzilados, emparedados e mortos. E assim por diante, filhos que entregam os pais. E nós, então, olhamos aqui no versículo 21, que nós já falamos, quando ele diz assim: um irmão entregará a morte e o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Isso por causa do evangelho de Cristo Jesus, não por qualquer outro motivo. Então, pessoas são mortas pelo simples fato de elas ter uma porção da palavra ou de elas proclamarem a sua fé em Cristo Jesus, né? E muitas vezes eles são dedurados pelos da própria casa. Vou pesquisar na internet aí que nós vamos ver muitos exemplos disso acontecendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Então a espada que o cristão usa é a palavra de Deus que traz paz. Mas a espada que o mundo usa é o ódio que traz morte e destruição. Então é isso que Jesus está falando nesses primeiros versículos aqui. Então o mundo odeia os cristãos não porque eles são maus, mas só porque seguem a Cristo Jesus. Sabia disso? O mundo não persegue o cristão por qualquer outro motivo, mas somente por causa de Cristo, dos valores de Cristo, dos princípios de Cristo Jesus. É incrível, mas é exatamente isso. Parece que nós não conseguimos entender isso, né? Parece que insano um negócio desse, mas é a realidade. E é o que Jesus mesmo vai dizer no versículo 22, sereis odiados todos por causa do meu nome. Sereis odiados por causa do meu nome, não é por outro motivo. Não é porque vocês estão indo bem, prosperando, passando no vestibular, porque não sei o quê. Não, o inimigo não está nem aí com isso. Os incrédulos também conquistam tudo isso. Eles estão perseguindo por causa de Cristo Jesus. Então o cântico que nós cantamos aí logo no início, e se der tempo nós cantamos no final, é o número 155 do nosso inário, lá na 4ª estrofe, do meio em diante, né? E eu vi que os irmãos cantaram com fôlego, com vigor, com alegria. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, o que vai acontecer? Com ele reinaremos. Então, meus irmãos, nós cantamos muitas vezes sem pensar na letra, mas nós temos que viver isso que está escrito nesse cântico aí. Ele é atribuído a Lutero, esse hino. Eu creio que foi ele, né? Pelo que falaram. E esse hino fala muito ao nosso coração. E é muito importante para as nossas vidas. Então, no versículo 37, ele mostra que, na verdade, exige de nós renúncia, seus seguidores. Quando ele diz assim, e esse aqui é o segundo ponto, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim,
não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, em segundo lugar aqui, ele está declarando para nós que exige renúncia. Por mais dolorosa que essas divisões sejam, tá? Um discípulo, ele não deve permitir que os seus afetos naturais enfraqueçam de alguma maneira a sua união com Cristo, a sua fé em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é um grande desafio, porque muitas vezes, por causa da família, a gente ouve bastante isso. Para não ter problema com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho, com não sei o quê, ele vive um cristianismo meia boca, meio que escondido. E Jesus condena exatamente esse tipo de coisa. Tá? Então, chegará um momento em que todo cristão, na verdade, ele será forçado a fazer uma escolha. Ou Cristo ou a família. Ou Cristo ou o mundo. Então, ele precisa tomar uma posição, ele precisa tomar uma postura diante disso. O amor à família, ele é natural e necessário. Jesus manda amar o próximo, amar os nossos pais, amar os nossos filhos, amar os familiares. Tá? Então, ele diz aqui que é natural, necessário, a Bíblia diz, nós amarmos. Agora, se isto trouxer algum problema para nos afastar de Cristo, devemos permanecer em Cristo. Isso é um sacrifício. Isso é dolorido. Você tem que escolher entre Cristo e o seu pai, entre Cristo e a sua mãe, entre Cristo e o seu netinho. Com quem você fica? Então ele diz assim, quem não deixar não é digno de mim. Somos dignos de qualquer outra coisa nesse mundo. Veja, é nisto que consiste o sacrifício. Não é autoflagelo. Não é eu ficar sem comer 30 dias, fazer um jejum para sofrer, porque a Bíblia diz que eu tenho que me sacrificar, eu tenho que sofrer. Não, não é isso que ele está dizendo. Mas é por causa de Cristo, do nome de Cristo, eu tenho que deixar, mesmo que seja um filho, seja uma esposa, seja um esposo, seja um pai, e se eles me expulsam, o que eu posso fazer? Eu tenho que ficar com Cristo. Eu tenho que permanecer com Cristo. Então, o nosso amor a Cristo deve estar acima de todas as coisas, inclusive da nossa própria vida. Nós temos que abrir mão, se for o caso, até da própria vida. Ah, meus irmãos, como estamos longe disso. E aqui de novo eu falo, não estou dizendo de todos nós individualmente, mas de um modo geral, estamos muito distantes disso. Por qualquer motivo, nós não nos sacrificamos mais por causa de Cristo e do seu Evangelho. O cristianismo atual não se sacrifica mais por isso, não se empenha mais por isso. Está chovendo, está frio, está não sei o quê, estou meio cansado, estou não sei o quê e tal. Mas para ir para o seu trabalho, está 100%. Final de semana todo mundo aproveita para ficar um pouquinho doente. Mas aí nós vemos assim o quanto que falta de empenho, de dedicação. Convidar alguém para ir na igreja? Falar de Cristo para a pessoa? Então, nós temos que entender que quem coloca um familiar no lugar de Cristo não é digno de Cristo. Nossos familiares não podem ser transformados em ídolos. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. E no versículo 38 nós encontramos aqui uma terceira lição. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então, esta renúncia exige o sacrifício. Jesus deixa claro que o caminho do discipulado é tomar a cruz e segui-lo. É assumir a missão e não negar mais. E não voltar atrás. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, quem tem posto a mão no arado, quem tomou uma decisão, não pode voltar atrás. Custe o que custar. Ele precisa ir em frente. Ah, mas então eu não vou tomar a decisão. Qual é o destino? Não vai ter vantagem nisso.
A vantagem é tomar uma decisão por Cristo, de crer em Cristo, assumir a missão, custe o que custar, que nós vamos chegar do outro lado, haverá recompensa, a glória eterna, a vida eterna. Então veja que não tem como escapar. Se nós quisermos escapar do sofrimento aqui, nós cairemos no eterno. Agora, se nós encararmos o sofrimento aqui por causa de Cristo, nós teremos o gozo eterno. Então, nós temos que assumir a nossa missão aqui. Cruz significa sofrimento, sacrifício. É dor e sofrimento, abandono, perseguição e até mesmo a morte, por causa de Cristo, do Evangelho de Cristo, da palavra de Cristo Jesus. É como o apóstolo Paulo diz, é não considerar a vida preciosa para mim mesmo, para si mesmo. Tá? Então é tomar o madeiro e ir para o martírio. Tomar a cruz é seguir a Cristo. E este é um desafio para todo cristão. Tá? E tomar a cruz aqui não é aqueles problemas que a gente tem de saúde, problema com o filho, problema não sei o quê, não. É o problema por causa de Cristo. Essa é a cruz que a Bíblia fala. Não é qualquer outra coisa. Tem pessoas que falam, minha cruz é porque nada dá certo na minha vida e tal. Eu não tive oportunidade para estudar. Não, isso aí é outro problema. A cruz que ele está falando aqui é por causa de Cristo, do Evangelho de Cristo, do testemunho de Cristo, de sermos um seguidor de Cristo Jesus. E por último, versículo 39, ele vai dizer assim, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, quem acha a vida segundo as palavras ou seguindo os padrões desse mundo, na verdade ele está perdendo a sua vida. E quem perde a sua vida neste mundo por causa de Cristo, do Evangelho de Cristo, este achou a vida eterna. Falei antes, lá no começo, sobre a questão da contradição, né, entre Cristo e o mundo, a vida cristã e do não cristão. Então, os valores do reino, eles são diferentes dos valores de Deus, do reino de Deus. No reino de Deus, nós aprendemos que maior é o menor. Né? Exaltado é aquele que se humilha. Então, há uma inversão dos valores. E nisto consiste, então, né, essa renúncia, este sacrifício e esta cruz que nós precisamos, na verdade, carregar. Só quem morre para o mundo realmente pode viver para Deus, pode viver para o Senhor. Todo aquele que na perseguição por causa de Cristo salva a sua vida negando a Cristo, esse perde a sua vida. Mas todo aquele que por causa de Cristo perde a sua vida, acha a verdadeira vida, encontra a verdadeira vida, encontra o verdadeiro sentido na sua vida, que é a vida eterna. Então eu concluo, meus irmãos, dizendo que o chamado de Cristo exige de nós abnegação. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos, do mundo, das coisas desse mundo, porque se não fizermos assim, nós não vamos desgarrar das mãos do mundo e de Satanás, do príncipe desse mundo, e vocês sabem para onde que ele será lançado, e ele não larga a mão. Então, nós precisamos abrir mão, né? Seguir a Cristo, o chamado de Cristo vai exigir de nós esta abnegação. Jesus, ele não quer parte da nossa vida, ele quer toda a nossa vida. Acima, em primeiro lugar, ele quer toda a nossa vida. Se você quer entregar 99%, ele vai dizer, pode ficar com tudo. Não é ele que precisa, somos nós que precisamos. A mesma coisa a pessoa fala, dá 10% de dízimo, né? Ele vai dizer, não, pode ficar com esses 10% também. Eu não preciso disso, eu sou o dono de tudo. Tem um salmo que diz assim, o sacrifício que vocês estão fazendo aí, eu não preciso disso. Se eu tiver fome, tudo é meu, como que eu quiser. Nos montes, nos mares, em qualquer lugar. E nós que precisamos entender isso, irmãos, que o Senhor Jesus deixou a sua glória e veio até nós para nos resgatar dos nossos pecados. Ele veio por nossa causa, ele não precisava de nada, ele é completo, ele é Deus. Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Jesus nunca prometeu vida mansa, mas ele sempre prometeu vida eterna para aqueles que creem no seu nome. Nós vamos ter lutas, no mundo vamos ter aflições, nós devemos ter bom ânimo,
porque ele venceu e nós vamos vencer. Com ele já somos mais do que vencedores. Então, meus irmãos, esse texto não diz, e eu não quero dizer nesta mensagem aqui, que o crente não tem bons momentos aqui. Que o crente também não tem uma vida alegre, de comunhão, festa e outras coisas mais. O próprio Jesus participou de festa de casamento, comia aquele bolinho de chuva lá na casa de Marta e Maria. E Jesus, ele teve alegria, ele teve prazer, ele pescou com seus discípulos. Só não jogou bola, né? Mas Jesus, ele viveu uma vida normal, comum. Mas na hora que é para sofrer, ele sofreu até a última gota de sangue. Morreu na cruz, mas ele não deixou. E o diabo tentou em todo o tempo. Nós, a exemplo de Cristo, seremos tentados também. Agora, nós precisamos entender que a nossa vida não é feita de sofrimentos. Mas se tiver que sofrer por Cristo, que nós possamos ir às últimas consequências. Até mesmo o que diz no versículo 34. Enfrentar a espada, a morte, o martírio por causa de Cristo Jesus. Então, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é necessário colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Isso já é difícil. Isso é um grande sacrifício. Tem muitas coisas ocupando um lugarzinho no nosso coração. As gavetas do nosso coração aí. Seguir a Cristo é enfrentar as afrontas dentro da própria casa, na sociedade, tudo isso por causa de Cristo Jesus. Ele não diz que nós devemos odiar os outros, mas por causa do nome dele nós seremos odiados. Nós fomos ensinados a amar. E temos que amar até o fim, como Jesus nos amou até o fim. Em Cristo, nós temos que andar, confiar e descansar. E entre Cristo e a família, fique com Cristo Jesus. Essa decisão é sacrificial, mas necessária para quem já tem o destino da vida eterna, para habitar eternamente com Deus. Todo verdadeiro cristão deve estar disposto e pronto para tomar a sua cruz e seguir os passos de Jesus. Aquele que nega Cristo para ganhar, para não perder a sua vida, esse na verdade já perdeu. Mas aquele que perde a vida por causa de Cristo, esse achou a vida eterna. Jesus nos chama para sermos fiéis até a morte, pois ele diz que para estes ele dará a coroa da vida. Aquele que permanecer fiel até a morte, independentemente de qualquer situação, ele diz: darei a coroa da vida. Você quer a coroa, mesmo que tenha o custo da espada, ou você quer o desprezo eterno, longe da presença de Deus, por querer aproveitar um pouco deste mundo? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar esse cântico outra vez, e aí nós encerramos o culto. E lembra bem da última estrofe, da segunda parte da última estrofe, que nós possamos estar então tomando essa firme decisão de por Cristo entregar tudo ou qualquer coisa. Vamos às palmas? Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais.
Deus e nosso Pai, nós queremos dar graças ao Senhor, porque a Tua palavra deixa muito claro para nós o caminho da cruz, o caminho da morte, o caminho do sofrimento por causa de Cristo Jesus. Ó Deus, que nenhum de nós seja enganado pelas heresias, pelos falsos ensinos, de um evangelho fácil, de um evangelho barato, mas que cada um de nós tomemos consciência de que devemos, ó Deus, entregar a nossa vida a Ti e viver para o Senhor, independentemente, Senhor Deus, das circunstâncias. Em nome de Jesus, que saiamos daqui dispostos para viver como verdadeiros servos do Senhor, filhos do Senhor, pessoas que não envergonham o nome do Evangelho e que não têm vergonha do nome de Cristo Jesus. Ó Deus, abençoe e guarde a cada um de nós, nos fortaleça, nos ajude, nos sustente, ó Pai, no dia a dia, para que não venhamos a nos envergonhar de Ti, para ganhar algum benefício do mundo, mas que possamos, ó Deus, abrir mão das coisas desta vida, para ganhar a Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo dedicou a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que possamos considerar como refúgio as coisas desta vida, os valores desta vida, os prêmios desta vida, e olharmos firmemente para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, nos dê mais uma semana debaixo do Teu cuidado, da Tua graça, da Tua proteção e da Tua provisão. Ó Deus, guarda-nos de todo mal e livra-nos das ciladas do inimigo, não nos deixando cair nas tentações, mas podendo andar, ó Deus, em santificação para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós e sobre toda a igreja, tua igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar, está encerrado o culto, estarei ali na frente. Agradecemos também a presença dos nossos visitantes.